Boa noite, irmãos, aos amados que estão nos acompanhando pelas nossas redes sociais da Casa Livre e aos americanos, Free House, né? Bom, eu sempre falo aqui que eu gosto bastante de um estudo chamado Escatologia, sobre o tempo do fim. Eu acho bom a gente começar a conhecer mais sobre esses detalhes do tempo do final dos tempos. E hoje eu vou trazer um estudo, o estudo não é meu, claro. Eu baseei no estudo de um pastor chamado Natan Rufino, também partes de texto do Fábio Caio e de outros pastores também, né? Agora não me recordo o nome, mas são poucos textos. A maioria, assim, desse pastor chamado Natan Rufino. Eu vou falar sobre o anticristo, sobre a vinda do anticristo. Quem é o anticristo? Quais são os nomes que se dá ao anticristo no decorrer dos tempos? De onde ele vem e o que ele vai fazer e para quem ele vai fazer. Bom, para começar, o Apocalipse ou Revelação, eles são fragmentos das escrituras do Antigo Testamento e também de alguns textos do Novo Testamento. O Apocalipse ele é uma revelação da João na ilha de Patmos, mas ele contém muitos detalhes do livro de Jeremias, Daniel e outros livros do Antigo Testamento. E também de muitos textos de Tessalonicenses, Mateus e Lucas e João também, dos Evangelhos. Muito citado por Pedro e a maioria por Paulo de Tarso. O assunto do anticristo era bem recorrente, ou seja, muito falado no meio da igreja primitiva. Parecia que não, mas já naquela época, sem mesmo as pessoas saberem mais ou menos o significado, eles comentavam, eles falavam nos seus estudos diariamente sobre o anticristo. Quem era o anticristo? Por que anticristo? Bom, a palavra Cristo significa ungido. Ele vem do grego, que é ungido, ou Salvador ou Messias, que é tudo a mesma coisa. E o povo de Israel que aguarda esse ungido, sempre aguardou o ungido. Eles tinham em mente, pelos seus estudos da Torá e do Talmud, que o anticristo, quer dizer, que o Cristo ele viria sobre a terra, ia tirar o povo de Israel do sofrimento, da perseguição, porque se você for analisar os conceitos das histórias bíblicas, não somente na Bíblia, mas também nos livros dos reis de Israel, Israel sempre foi um país que teve vontades em guerras, em tribulações, em lutas, até para a vitória eles sempre viviam em guerras, né? Inclusive até o rei Davi, que foi considerado um dos maiores reis de Israel, ele não teve por Deus dado a honra de construir um templo, né? Depois eu vou explicar esse templo. Deus falou que ele tem as mãos sangrentas, que era um guerreiro, né? Que depois virou um rei. Mas enfim, o nome do anticristo, ele recebe vários nomes, como eu tinha dito. Temos diferentes nomes sobre ele, como por exemplo, Gog, homem da iniquidade, filho da perdição, o iníquo, falso profeta, ou assolador e outros mais. Vamos abrir lá em 1 João 4, do 1 ao 6. Vou ler esse texto, mas tem outros textos, aí pode deixar que eu leio, depois quem quiser o estudo eu posso mandar por e-mail, inclusive vocês, se alguém quiser o estudo, deixa uma mensagem aí, uma pergunta ao e-mail, que aí vai repassar esse estudo por e-mail. 1 João 4, do 1 ao 6. Aqui diz o seguinte: acho que em 1 João é errado, irmão. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo,
a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Assim é o que conhecemos, o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Se você analisar aqui, aqui fala que o Abraão estava conversando com a Conceição sobre essa questão, né? Isso é muito interessante. Quando eu não era convertido, eu lia a Bíblia direto, lia, eu tinha uma Bíblia pequenininha, já falei, até quando eu ia para trabalhar, eu ia no ônibus, pegava e ficava lendo os 4 evangelhos, eu li inteiro, um monte de vezes os 4 evangelhos, só que eu não entendia nada, para mim era mais um gibi, né, eu gostava muito de gibi, eu tinha muitos gibis que eu lia e também lia a Bíblia, né, porque questão de pequena, a gente ia na igreja católica, então minha mãe tentou fazer nossa economia, mas não deu certo, eu ia para comer bolacha na igreja, estava muito gostoso, bolacha e o chá, gostoso. Mas eu não entendia isso, não entendia. Só que, por que eu não entendia isso? Porque eu tinha dentro de mim um espírito do anticristo. A Bíblia fala que o espírito do anticristo já agia naquela época e ele age hoje. Como ele age hoje? Se você, por exemplo, se você trabalha na tua empresa e você for chamado para uma reunião com tantas pessoas que não conhecem a Deus, que não seguem a Cristo, e você começar a falar de futebol, começar a falar de outras coisas, de esporte, de política, eles vão conversar com você, vão fazer um entretenimento, você não vai debater. Mas se você começar a falar sobre Jesus Cristo, vai haver uma certa trava, né? Vai começar a alguns vão fugir do assunto, outros vão por quê? Por causa do espírito do anticristo. O que é o anticristo? Ele nega tudo que é de Cristo. Ele não, o espírito que há nas pessoas que negam que Jesus é Filho de Deus, eles negam que ele veio ao mundo, eles negam que ele é Deus, eles negam que ele morreu numa cruz, eles negam que ele ressuscitou, eles negam que ele veio em carne. E a Bíblia é bem clara, né? O verbo se fez carne e andou entre nós, porque ele é a palavra de Deus. Deus, cansado de muitas coisas, mandou a sua palavra em forma de carne para que nós possamos ouvir essas mensagens. Por isso que ele fala: conhecereis a verdade, conhecereis a Cristo, e a verdade estará em vós. Se estás na verdade, que é Cristo, a verdade está em vós, que é meu mesmo Cristo. Mas vamos dar continuidade aqui, sem demoras. Eu vou só ler o resumo dessa parte que eu li agora, que é por causa do estudo. Está escrito que todo que não confessa Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido falar. Isso quer dizer que eles haviam falado, até inclusive no livro de Daniel, já foi falado sobre ele. Mas obviamente que Daniel, acho que ouviu a mensagem do anjo Gabriel, deve ter escrito e não entendeu muito bem. Mas as pessoas daquela época vão entender. Aqui na passagem de Paulo e Pedro, começou a falar quem é esse anticristo. Paulo escreveu em Tessalonicenses e disse que costumava falar sobre este assunto. Paulo sempre falava sobre o anticristo, sempre falava sobre Cristo, a volta dele, sobre a apostasia, o arrebatamento e sobre o anticristo. São 3 pontos que a igreja de hoje eu vejo muitas poucas mensagens em inglês, né? Eu sou um cara que gostava muito de ouvir pregações sobre o Apocalipse, de revelações. Mas muito pouco tem, né? Mas mensagens para a família, mensagens de cura, mensagens de prosperidade, mas mensagens de escatologia do fim dos tempos é muito raro você ouvir por aí. Por isso que muitas vezes nós ficamos perdidos quando começa a ter esses conflitos no Oriente Médio. Você quer entender, mas se você tem um pouco desse conhecimento, você começa a entender o porquê desse conflito. Nós tivemos na história alguns impérios. O último império conhecido e poderoso que durou há pouco tempo. Eu acho que durou até 1400, 1500 e pouco, foi o império do turco otomano. Esse império dominou cerca de o Oriente Médio, a Ásia, naquela região ali, e alguns países da Europa. E depois esse império foi destruído, foi desfeito por conta da Primeira Guerra Mundial. Os países se uniram e destruíram esse império. Aí o Oriente Médio ficou com a Inglaterra. E a Inglaterra dividiu lá o Oriente Médio com alguns países lá. Só que aí ela fez uma confusão, né? Colocou árabe lá em Jerusalém, colocou egípcio em países muçulmanos, e houve uma mistura. E por isso até hoje há essa guerra, porque os israelitas, eles querem o território dele de volta, mas foi dado por conta da Primeira Guerra Mundial,
a rainha, não sei se foi a rainha Isabel, foi uma das duas. Ela que fez a divisão, como não tinha o entendimento da palavra, dividiu, você fica aqui, você fica ali, só que não. Houve uma confusão, e até hoje eles querem esse conflito lá no Oriente Médio por conta das suas terras. E como eu falei, esse Império Otomano, ele é da Turquia, que hoje ele é a sua religião, depois você pode pesquisar, predomina o islamismo, são muçulmanos. E lá nesse país, e outros também, você pode ser cristão, você pode ser católico, você pode ser judeu, desde que você pague o imposto para que você siga na sua religião. E se você não quiser pagar o imposto, aí eles vão decapitar você. É assim, mas é permitido, desde que você pague o imposto. Acho que o imposto não é tão barato assim, mas vamos dar continuidade. No início da sua primeira carta, disse que os irmãos para os quais ele escrevia já tinham ouvido que o anticristo viria. 1 João 2,18. Esses textos que mostram que mensagens sobre a vinda do anticristo eram recorrentes na igreja. Talvez não tenhamos ouvido muitas mensagens sobre a vinda do anticristo atualmente, mas podemos ecoar a mesma verdade com toda a convicção que ele virá. Ele vem. O livro de Daniel, capítulo 2, eu vou ler aqui, ele escolhi, é uma das passagens mais populares sobre o futuro império do anticristo. Se encontra em Daniel capítulo 2. O texto fala sobre a interpretação feita por Daniel sobre o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, que sonhara com uma estátua dividida em 5 partes, representando uma sucessão de impérios, desde os babilônicos até o último império humano sobre a terra, antes da volta de Jesus Cristo, que virá para estabelecer o seu reino milenar. Ao longo do livro de Daniel, 3 dos impérios são citados pelo nome: babilônico, medo-persa e grego, enquanto os 2 últimos, representados pelas pernas e pelos pés da estátua, não são mencionados. Ao interpretar o sonho, Daniel diz ao rei: tu és a cabeça de ouro, ao rei Nabucodonosor. Daniel 2,38, ou seja, o primeiro império relacionado à estátua do sonho era o babilônico. Daniel ainda acrescenta o seguinte: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu reino. Daniel 2,39, mencionando a segunda parte da estátua, e posteriormente vai ser explicado pelo próprio livro de Daniel, que se tratava do Império Medo-Persa. Pois ao interpretar a misteriosa escritura da parede, disse Daniel ao filho de Nabucodonosor: dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Daniel 5,28. Posteriormente, Daniel tem uma visão que ele informará sobre a próxima sucessão de impérios humanos na terra. Ele conta que viu um bode chegar perto de um carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Daniel 8,7. Quando o anjo Gabriel foi explicado do que se tratava, disse claramente: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. Daniel 8:20 e 21. O Império Grego corresponde então à 3ª parte da estátua. Entretanto, a 4ª parte da estátua e sua manifestação final, representada pelos pés, nunca foram mencionados pelo nome. É como eu falei, desses 5 impérios que houve nele começo, eles sempre agiam com conflitos unicamente pelos fatos de Deus, territórios. Não é como hoje, talvez tenha petróleo, mas há mais questões religiosas e questões de a promessa, que eu vou explicar qual é essa promessa. No livro de Daniel, capítulo 9, fala sobre as 70 semanas de Daniel. Aqui no livro do Apocalipse baseia também no livro de Daniel, capítulo 9. No princípio das tuas súplicas, ou seja, Daniel estava, no capítulo 2, aliás, Daniel, deixa eu explicar uma coisa, Daniel, ele
ele foi levado como escravo pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Em 3 ocasiões, a Babilônia invadiu Israel e levou, fez as levas. Ele matou muita gente, fez gente escravos. E as pessoas que eram capazes, que eram inteligentes, que eram sábios, foram levados como escravos. Daniel e foi levado como escravo do rei. Depois ele se tornou um cara muito importante no rei da Babilônia. Muito importante. Só que ele tinha um Deus dele, ele adorava o Deus de Israel. E até inclusive ele passou pela questão daquela prova na Cova dos Leões, que ele não quis adorar uma estátua do rei Nabucodonosor que fez, com medo de perder o seu império. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro lá para tentar as pessoas adorar ele, porque ele é um grande rei. Só que o Daniel não largou mão dos seus costumes e do seu amor a Deus. E por isso ele passou pela prova. E ele lia muito a Bíblia, a Escritura, né, que é o Velho Testamento. E no capítulo 2 explica que ele entendeu pelos livros, depois você pode ver em capítulo 2, que Daniel fala, eu entendi pelos livros, que lá em Jeremias falava sobre as 70 semanas que cessaria as guerras e o fim. E Daniel achava que já estava acabando aquelas 70 semanas, que ele já tinha sido preso, estava um tempão como escravo. Ele falou, não, está acabando. Então o Messias vai vir, vamos ser salvos e vamos ter um reino aqui na nossa terra. Aí o anjo falou para Daniel, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem de Deus. E eu vim, o anjo Gabriel falando, para todo declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra, em algumas versões está escrito a coisa, e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo de Daniel, que são os judeus, e sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Em algumas versões está escrito o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém. Houve essa ordem, acho que o rei da Grécia, esqueci o nome dele, até com o filme dele, sabe o filme 300? Artaxerxes, que deu a ordem para que as pessoas possam ir a Jerusalém, depois que o Artaxerxes foi e destruiu o reino da Babilônia, destruiu Nabucodonosor e dominou. Aí deu a ordem para ir a Jerusalém e restaurar a cidade e restaurar o templo. E aí aqui o anjo fala, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, ou seja, até o nascimento de Jesus, o príncipe, né, que ele fala até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. A reconstrução de Israel foi lenta, foi angustiosa e foi tenebrosa, mas houve a reconstrução em tempos de guerra. E aqui fala, e depois das 72 semanas, essas semanas são semanas de ano, que dá um total, 70 semanas dão 490 anos. Depois das 62 semanas será cortado o Messias, porque ele será morto, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir, aqui ele fala no segundo príncipe. O primeiro príncipe que ele fala é Jesus. E o segundo príncipe que ele fala é o anticristo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como a inundação. A palavra inundação também pode ser traduzida como dilúvio, traduzida, que significa exército, inundação de exército. E até o fim haverá guerra. Então estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, 7 anos. E na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oração. E sobre a asa das abominações virá o assolador, o anticristo. E isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Só voltando aqui, da passagem que fala, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Muitas pessoas têm um entendimento porque o que aconteceu? Quando foi reconstruído Jerusalém e o templo, no ano 70 depois de Cristo, de novo houve uma invasão a Israel, como judeu, e aí destruíram. Tem uma passagem que Jesus está andando com os seus apóstolos, olha Senhor, que templo magnífico, maravilhoso, que lindo, olha, coisa linda, maravilhosa. Aí Jesus fala, em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, Jesus já tinha lido o livro de Daniel e sabia que isso ia acontecer, que iriam invadir Israel de novo, iriam destruir, matar muitos judeus, aprisionar mulheres, crianças,
e invadiu o templo. Ele tinha tesouro, as paredes eram revestidas totalmente de ouro. Então, para que as pessoas pudessem pegar o ouro, tinha que queimar o templo, destruir tudo e limpar pedra por pedra para tirar o ouro. E aí eles podiam cada um carregar o seu ouro. Por isso que foi derrubado pedra por pedra, não sobrou nada. E a cidade foi destruída. E ele fala sobre o príncipe do povo que há de vir. Ou seja, primeiro veio um povo que foi lá em Israel, destruiu. Ele fala que o príncipe é desse povo. O anticristo, ele pertence a esse povo. Aí eu pergunto, qual seria o povo que invadiu Israel no ano 70 depois de Cristo e destruiu? Se você for pegar a história, isso aí você pode pesquisar no Google, no livro de histórias, naquela época, quem comandava aquela região era o povo de Roma, era o Império Romano que comandava. Só que o Império de Roma, ele cresceu muito, ele conquistou muitas províncias, né, cidades, terras, e não dava conta do povo italiano dominar tudo sozinho. O que aconteceu? Então ele convocava pessoas para fazer a cidadania. Então a pessoa que queriam servir ao Império Romano, iam servir como outros povos, e se tornava, comprava o direito, né, tem uma passagem, inclusive aqui, vou citar aqui, que Paulo, ele era judeu. Só que ou seu pai ou seu avô comprou o título de cidadão romano. Então, a lei dizia que se você fosse cidadão romano e o seu filho nascesse lá, seu filho também seria romano, por nascença. E Paulo nasceu. Inclusive, quando o soldado foi chicotear Paulo deve ter apresentado, você vai chicotear um cidadão romano? Mas quanto você comprou isso aqui? Para mim ficou bem caro, hein? Custou aí uns 10 mil reais. Para mim não custou nada porque eu nasci assim, de nascença. Então, ou o pai de Paulo, ou o avô, o bisavô, ele comprou o título e aí eles passaram a ser cidadãos romanos. Então, Paulo, ele, além de ter essa questão do povo que há de vir, não é questão da cidadania, mas da etnia. Por exemplo, nós somos brasileiros. Nós temos livre acesso a Portugal por conta dessa questão do descobrimento. Mas não somos cidadãos portugueses. Para ser cidadão português, você tem que ir lá na embaixada, fazer uns trâmites e você consegue a cidadania portuguesa. Pessoas que têm o pai ou a mãe que são italianos, né, ele nasce no Brasil, ele pode ir à Itália, ou na França, ou outros países, e aí ele conseguir a cidadania francesa e italiana. Com isso aí você tem livre acesso, né? Em questão de viajar para outros países. Se você conseguir a cidadania portuguesa, você pode ir lá para trabalhar, morar, estudar. Hoje você precisa de uma autorização, e você tem um tempo para isso. Você vai lá fazer isso, um mês você volta. Mas se você conseguir a cidadania, você já consegue. Eu falo em Portugal, mas quem é descendente de italiano, descendente de francês, aí consegue ir lá e a cidadania e consegue ficar livre. Tem o passaporte europeu, por exemplo, ele consegue viajar em vários países, porque o Império Romano, houve dois Impérios Romanos, no Oriente e no Ocidente. O Oriente ele se dividiu na Europa, o Ocidente se dividiu na Europa. O Oriente ficou lá com a Turquia, que era a Ásia Menor, e outros países lá, Síria e outros países. E aí o que acontece? Esse país da Europa, a pessoa consegue a cidadania italiana, ele consegue andar na Polônia, na Suécia, porque eram todos cidadãos romanos. Que é que houve a divisão e viraram cada um do seu país. É mais ou menos como no reino da União Soviética, ou hoje a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha é um conglomerado de vários países. Mas hoje tem aí um país, Inglaterra, mas todos fazem parte da Grã-Bretanha. A mesma coisa era antigamente da União Soviética. Muitos faziam parte da União Soviética, mas não era da Rússia. Quando dividiu, ficou a Rússia sozinha, os outros países passaram a ter os seus próprios países. Mas muito bem. Vamos dar continuidade. Então esse povo, o Roma chamou várias províncias. Esses soldados passaram a trabalhar para Roma e cuidar das províncias de Roma. Enquanto os soldados de Roma, eles cuidavam, os italianos de verdade, eles ficavam com o rei Ciro, com o governador e o imperador, e protegendo também os generais e a cidade de Roma. Enquanto os soldados de outras províncias, iam para as guerras em outros países. Quando foi chamado, que houve esse problema em Israel, foi chamada as províncias, e as províncias foram em Israel. As províncias entraram e destruíram tudo. Só que se for pegar e pesquisar o livro de Flávio Josefo, ele era judeu, mas era por conta de uma revelação dada a Ciro, que se cumpriu, ele passou a ser um dos conselheiros de Ciro. E ele conta que Ciro não, ele pediu para que fosse lá, deixar uma lição, mas não era para destruir nada. Principalmente o templo.
Acontece porque o Império Romano ele não destruía religiões, ele não destruía tesouros, não destruía nada. Ele invadia, conquistava. Só que ele deixava a pessoa seguir a sua religião, ele deixava a pessoa falar a sua língua, ele deixava a pessoa fazer o que ele quisesse, mas ele tinha aquela região com ele. Só que esses soldados que foram lá, eles eram inimigos de Israel de nascença. Depois eu vou explicar o porquê. Então eles invadiram, o agir deles foi por ódio contra o povo, por isso que eles destruíram tudo. Eles tinham um ódio assim, digamos, de inimigo número um. Um odeia o outro odeia um. E eles, como eles tinham a espada, tinham poder, eles tinham a autoridade, eles aproveitavam aquilo para fazer a destruição do templo de Jerusalém. É o povo do príncipe que virá. O fato é que do ano 15 em diante, o Império Romano restringiu os seus soldados italianos, apenas chamado guarda pretoriana. A guarda pretoriana, uma guarda especial responsável por guardar o imperador e as tendas dos generais. Todos os outros soldados arregimentados durante esse período eram de províncias locais debaixo do império. O próprio apóstolo Paulo, hebreu, do país hebreu, era cidadão romano, como Tiago disse, desde o nascimento. Ao passo que o comandante militar de Atos 22, 28 teve que gastar grande soma de dinheiro pelo título de cidadão romano. Isso nos mostra que o comandante não era de Roma, na Itália. Se Paulo era romano desde o nascimento, então, muito provavelmente, Paulo o herdara de um ancestral masculino que inicialmente conseguiu o título, que por sua vez tornava-se hereditário dali em diante. A palavra hebraica usada em Daniel 9:26, que fora traduzida por povo, nunca era usada no sentido de cidadania, mas sempre no sentido de etnia. Quando Daniel profetizou sobre o povo do príncipe que virá, ele falava sobre um governante que emergia do mesmo povo, de cuja etnia eram os homens que destruiriam Jerusalém e o templo, como veio a acontecer no ano 70 da nossa era. Assim como Paulo, cuja etnia era judaica, mesmo que tivesse cidadania romana, da mesma forma o texto está falando da etnia do povo do anticristo. Ou seja, os soldados que destruíram o templo serviam a Roma, sim, mas eles não eram romanos de natureza. Eles serviam a outros povos. Eles apenas tinham a cidadania italiana. E foi esse povo que conta a Bíblia. Não, hoje quando se fala, o anticristo vem, é Roma, tem que ser o Papa. Não pode ser o Papa. Porque a palavra de Deus fala que o anticristo ele nega Jesus como filho de Deus. E a Igreja Católica não nega Jesus como filho de Deus. A Igreja Católica não nega a Trindade. Eles têm muitos defeitos, como nós também temos muitos defeitos, mas eles não negam Cristo. E a Bíblia fala que o anticristo ele nega Jesus, ele nega. E qual seria a religião hoje que nega Cristo? Temos que negam. Os próprios judeus negam Jesus, porque eles esperam o Cristo deles, mas ainda não veio. Mas eles acreditam que Jesus foi um profeta. Mas tem outras religiões que negam a Cristo. Tem uma religião que todo dia de manhã eles oram lá que Deus não gerou e não foi gerado. Deus não gerou e não foi gerado. Eles fazem essas orações. Eu vou explicar qual. Não vou ter medo de falar. De onde virá o anticristo? E houve batalha no céu. Gênesis 17, 15 e 22. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho, e te abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, deu risada, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e a dará à luz Sara, da idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança
por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Você já ouviu falar sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Você nunca ouviu falar em Deus de Abraão, Deus de Ismael e Deus de Esaú. Isso não, talvez em alguma religião deva existir isso, e creio que existe. Mas a linhagem da promessa, da aliança que Deus fez com Abraão, é Abraão, Isaac e Jacó. Dois deles, Isaac e Jacó, eles não eram primogênitos, eles eram menores. Eles herdaram a primogenitura, apesar de que Ismael nasceu, mas não nasceu da linhagem que tinha que ser, que é de Sara. Ele nasceu de Agar. E depois Deus deu a Abraão seu filho da aliança, que veio de Sarai, depois passou a se chamar Sara. A esse Deus deu a promessa. É dele que vai seguir a minha promessa. E logo em seguida Isaac teve o mesmo problema. Nasceu Jacó e Esaú. Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito. Ele, pelos costumes de Deus, ele tinha que erguer a promessa. Mas alguma coisa aconteceu que Deus não permitiu. Tudo acontece pela vontade de Deus. E Deus não permitiu. Então aí Jacó, sabendo da promessa, eu vou dar uma de malona aqui, eu vou dar esse negócio para mim. Chegou lá e falou, comprar uma feijoada lá. Um prato de lentilha, né? Se fosse um baiano, eu uma feijoada. Opa, feijoada? Eu quero assim, eu troco na hora. Uma feijoada lá e eu não aceito. E ele pegou a primogenitura. Deus permitiu. Mas por que Deus permitiu? Porque assim tinha que ser. Não por causa que tinha que ser. É porque Deus olha o coração. Às vezes Esaú, no coração dele, não estava preparado para seguir a aliança, ser puro. Jesus tinha que vir de uma linhagem pura para que pudesse cumprir as escrituras. Ele não podia vir de uma linhagem misturada. Ele tinha que ser puro. E aí seguiu a famosa frase, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e não Deus de Abraão, Ismael e Esaú. Continuando. E disse Abraão, já fiz parte aqui. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Quer dizer, Abraão também orava por Ismael, porque também era o filho dele. Quando só tinha Ismael, ele era o filho do amado, tudo, porque não tinha filho nenhum, passou a ter o filho dele. Mas quando Deus deu a promessa de vir, nasceu Isaac, ele passou os seus olhos para Isaac, começou a cuidar mais de Isaac. E se você for ler as escrituras, Ismael perseguia Isaac, desde aquela época. Havia uma perseguição, ele era o irmão mais novo, mas ele perseguia Isaac. Foi aí que Deus, através de Sara, que houve a relação, vamos separar. Houve aí a separação. Uma separação que até hoje não foi curada. Uma dor, uma mágoa, um ódio que não foi perdoado por conta desses povos. Futuramente, depois, houve uma outra mistura com os dois filhos da linhagem de Abraão. Aí vocês vão entender a mistura que eu vou falar. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis que aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandemente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Se você pegar lá tantos livros, né? Tem o Alcorão, que é a Bíblia do Islã, dos muçulmanos. O Alcorão conta que Maomé, que recebeu uma visão numa caverna de um anjo, que precisa ser Gabriel, e aí ele vai visitar um primo da sua esposa, e aí que era cristão, e esse primo convence ele de que ele era um profeta. Você é um profeta, porque essas coisas acontecem com pessoas profetas. Porque eu li aqui na Bíblia dos judeus que fala que você é um profeta. E ele passou a cantar, sou um profeta. E aí ele passou a seguir a religião. E tudo que aquele anjo falava, porque Maomé não sabia escrever, ela era um analfabeto. Só que ele decorava, tudo que o anjo falava para ele, o tanto é que o livro o Alcorão, são versos, né? Eles falavam, o anjo falava para ele, ele falava quando a pessoa escrevia. E era um verso muito bonito, muito lindo o Alcorão, você lê versos, né? Então as pessoas começaram a gritar, pô, esse cara aí não tem condição de fazer isso aqui, cara. É o anjo mesmo, então esse cara é um profeta, porque ele tem capacidade, o cara não sabe escrever, é um analfabeto, né? Não sabe guerrear. E aí os versos passavam para os escritores, falavam, isso aqui é lindo. Quem fez isso? Foi o Maomé. Não pode ser, não foi esse cara. Ele é um profeta, ele é um profeta. Aí começou a religião, Maomé nem imaginava isso, né? Mas acabou acontecendo. Hoje
O islamismo ele é a religião que mais cresce no mundo. Ele só perde com o cristianismo. Mas ele é o mais poderoso, é o mais unido, é o mais que o povo segue. Ele passou o judaísmo há muito tempo e se aproximou do cristianismo. Logo ele vai se tornar o mais poderoso do mundo. E muitos países do Oriente, eles são muito unidos entre si. E o Islã, ele é um país que não somente em religião, mas também em política e também em militar. Eles são armados nessas três áreas: religião, política e na parte de militar. Eles se unem para se defender o seu território e a sua religião. Tanto é que quando aconteceu lá o atentado lá das Torres Gêmeas, o Osama Bin Laden, ele era convertido ao islamismo e ele queria destruir tudo por conta. Ele pediu ajuda do Egito, pediu ajuda da Arábia, do Iraque, do Irã, que todos ajudassem em prol de Alá, mas muitos não concordaram. Aí ele acabou dançando. Dizem, não acharam o corpo até hoje. Muito bem, vamos lá. 12 príncipes. Então essa parte aqui, ó, assim como Ismael gerou 12 príncipes, igual as 12 tribos de Judá, tem as 12 tribos lá de Meca. E Maomé fazia parte ele era uma descendente dessas 12 tribos. Então ele era respeitado por isso, porque fazia parte dessas 12 tribos. 12 e falei dele, de Ismael, uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaac. Como eu falei, a aliança com Deus abençoou Ismael, Deus abençoou Esaú, mas a aliança, a promessa foi dada a Isaac e dada a Jacó, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado, no ano seguinte. Ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus diante dele. Agora vamos para Gálatas 4, 22 a 31. Vou aumentar o tempo aqui. Correu. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que é da escrava nasceu segundo a carne, mas o que é da livre por promessa. Ou seja, Ismael nasceu segundo a carne, pela vontade, pelo desejo dele ser um filho. Mas Deus tinha uma promessa no tempo certo, no tempo determinado. Mas eles não puderam esperar, não queriam esperar, então fizeram besteira. O que se entende por alegoria, porque essas são as 2 alianças, uma no Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é a mãe de todos nós, porque está escrito: alegre-te, estéril, que não dás a luz, esforça-te e clama tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era o segundo o Espírito, assim é também agora. Essa perseguição, essa guerra que há, é que eles, entre os muçulmanos e Israel, eles falam que Alá é o Deus deles. Israel tem um Deus de Jacó, que é o mesmo Deus cristão. É o mesmo Deus cristão. O problema de Israel é que eles não aceitaram Cristo como Messias, porque na lei judaica fala que Cristo veio para libertar o povo de Israel da escravidão e fazer Israel dominar. Isso vai acontecer, mas não naquela hora. Porque primeiro tinha ali como humilde, sobre um jumentinho, salvar o mundo através da sua morte, coisas que eles não entendem. Mas Alá, a tradução de Alá em português significa Deus, só que não é o mesmo Deus. Se você for fazer o estudo do Alcorão, em muitas passagens eles incitam a violência, eles ensinam a matar por decapitação. Se você for analisar, o anticristo vai matar o seu, né? Apocalipse, lá no livro de Revelação, o Apocalipse fala que as pessoas que eu vi as almas daqueles que foram decapitados por conta da palavra de Jesus Cristo por Deus. Então, qual é a religião hoje que mata por decapitação? Ainda é o islamismo, muçulmanos. E aqui tem mais. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Mas como então aqueles que eram gerados segundo a carne perseguiam o que é do Espírito, assim também é agora, até hoje não para. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho,
porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Só lendo a passada que tempo está voando. Isaac chamou a Jacó, abençoou e ordenou, disse-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Isaac falando para o seu filho Jacó: levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai da tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão da tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoou, e te faça frutificar e te multiplicar. E aqui fala: para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaac a Jacó, o qual se foi a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara a Jacó e o enviara a Padã Arã, para tomar a mulher dali para si, e que abençoou e lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã. E que Jacó obedecer a seu pai e a sua mãe, e se for a Padã Arã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac, seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalaque, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Ou seja, Esaú e Ismael se uniram em povos, houve uma mistura. Se você for pesquisar a palavra árabe, significa misturado. Então esses povos hoje em dia são todos filhos de Abraão, mas um é filho da promessa e outros são filhos da escrava. E hoje eles brigam por essa promessa, até hoje, desde aquela época. Então, quem seria o anticristo? Da onde viria o anticristo? Eu acho que fica fácil nós sabemos. Ele não será romano, ele não será brasileiro. O que o brasileiro iria chegar e invadir Israel e blasfemar contra o Deus de Israel, se é o mesmo Deus, seja católico ou seja cristão aqui? O que um italiano iria hoje invadir Israel e entrar no templo e agir como se fosse Deus e ter uma boca de blasfêmia contra Deus, se ele também temem o mesmo Deus? Seriam povos inimigos, povos que têm deuses diferentes, mas que nomes possam ser iguais, mas são diferentes. A passagem de Apocalipse fala, Apocalipse 2, para terminar, carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Alguém sabe onde fica Pérgamo? Pérgamo? Não? Não sabe? Depois vocês pesquisam onde fica Pérgamo. Hã? Jerusalém? Não. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque e a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca, ou seja, Jesus Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A cidade de Pérgamo foi onde teve as 7 igrejas, de Apocalipse. Ela fica na Turquia, que era chamada de Ásia Menor. A Bíblia fala que o anticristo vem da região do norte de Israel, da Ásia Menor, que hoje é chamada de Turquia. Se você for estudar um pouco, eu estudo bastante sobre a Turquia. Lá
o país ele é totalmente muçulmano. Você pode ser cristão? Pode ser judeu? Pode ser católico? Pode. Desde que você paga um imposto. Se você não pagar imposto, você é decapitado. Simples assim. E é um país que houve o último império destruído pela Primeira Guerra Mundial, chamado Otomano. Vocês pesquisam sobre esse império, que durou há pouco tempo atrás. Foi destruído há pouco tempo atrás o Império Otomano, onde os turcos invadiram cidades da Europa, invadiram toda a Oriente Médio, dominaram tudo. Eles tinham tudo por aí. Aí houve uma reunião, o pessoal fizeram a Primeira Guerra Mundial, onde houve a destruição do Império Otomano. E até houve comunicados que eles querem voltar com esse império e já estão tratando disso. Então, essa cidade de Pérgamo foi onde a palavra de Deus fala para Paulo sobre que lá habita o trono de Satanás, que de lá que vem o anticristo. Eu não sou o dono da verdade, nem quero que vocês acreditem que eu seja. Eu só quero que vocês busquem a palavra e estudem, porque eu acho importante vocês conhecerem e saberem. Muitas vezes, Deus fala que conhecereis a verdade e ela nos liberta. A verdade não é somente Cristo, mas toda a palavra de Deus, tudo aquilo que sai da boca de Cristo. E a Bíblia é bem clara em muitas coisas. Passando a estar com os nossos olhos abertos e entender de onde vem. Porque seria impossível eu já ouvi muito que o Papa é o anticristo, que o Papa é o falso profeta, que isso e aquilo. É muito difícil ser. Porque eles não profanam Deus, eles não profanam Cristo. E o anticristo ele profana. O anticristo vai sentar no trono e vai agir como se fosse Deus. E ele vai armar o seu acampamento, ou seja, o seu batalhão, o seu exército. Irá. Mas como que o povo vai aceitar um islâmico? Pelo simples fato de um acordo de paz. A Bíblia fala que a última semana de Daniel terá um acordo de paz, mas que será quebrado logo. Que haverá paz e segurança, haverá repetindo a destruição. Porque no momento que ele aceitar o acordo e for aceito, ele vai acampar com o seu exército e ali começará os princípios das dores e a grande tribulação. Mas como eu falei antes, muitos acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. Eu não penso assim, eu creio diferente. Eu creio que seremos arrebatados. Que a palavra apostasia ela foi traduzida literalmente do grego, que significa a palavra de retirada, retirar. Assim, quando acontecer a apostasia, e aquilo que o impede será retirado, será tirado da terra, aí aparecerá o homem da iniquidade, o anticristo.